Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado Mário Campo Largo, Diretor-Geral de Informática da Comissão Europeia. Esta conversa será guiada por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e pela Nova IMS, em parceria com a Nexcellence. Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS e com o apoio da Nexcellence, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise é o termo, é a visão, é a framework que a IDC utiliza para aquilo que é a visão para uma organização que se quer resiliente e ágil e capaz de inovar numa economia cada vez mais digital. Cada episódio temos uma entrevista a uma personalidade que nós acreditamos que esteja ou a criar ou a transformar uma Future Enterprise ou que esteja também a colaborar para esse ecossistema que é necessário para que a nossa economia, para que as nossas organizações se transformem e que sejam competitivas, cada vez mais competitivas numa economia cada vez mais digital. E nesse episódio temos mais um convidado, como sempre, um convidado muito especial, uma pessoa, enfim, que tem uma longa carreira e que não só tem vindo a ajudar a transformar ou a fazer a transição digital da nossa economia, mas tem vindo a ajudar e tem sido uma peça fundamental naquilo que é a transição digital, a transformação digital da nossa região, da Europa, e tem trabalhado, enfim, naquilo que é a Comissão Europeia, mas para apresentar essa personalidade, eu tenho aqui comigo o meu amigo e co-moderador desse programa, o Fernando Bação. Fernando, força. Sim, senhora. Muito bem. Boa tarde. Hoje o nosso convidado é o Mário Campo Largo, uma pessoa, como disse o Gabriel, com uma carreira muito longa já na Comissão Europeia, onde desempenhou diversos cargos que vão desde a área de tecnologia em geral, das telecomunicações, da inovação, e neste momento é o diretor-geral da Digit. Portanto, sempre uma carreira longa, com imenso prestígio e sucesso, e neste momento com a responsabilidade da Direção-Geral de Informática da Comissão Europeia, que eu imagino que seja, digamos, uma responsabilidade grande e também bastante desafiante. Começando por agradecer a disponibilidade para esta pequena conversa connosco, Mário, eu começava com uma pergunta que me parece que é, digamos, aquilo que provavelmente estará na cabeça de muita gente. Como é que foi a transformação digital induzida pelo Covid na Comissão Europeia? Como é que ela correu? Eu sei que foi um grande sucesso, mas gostava de ter a tua visão e em particular, quais foram, digamos assim, as principais lições desta transformação digital acelerada, de passar de poucos milhares de colaboradores a terem uma atividade remota durante um dia da semana, ou metade de um dia da semana, para 30 e tal mil colaboradores todos os dias a trabalharem remotamente. Como é que foi essa aventura, que eu imagino que tenha sido uma enorme aventura? Primeiro que tudo, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui a conversar convosco, com vocês os dois. Fico muito grato por esta oportunidade e é com prazer e com amizade que aceitei este convite. E obrigado pela pergunta, que não é fácil de resolver. De um momento para o outro, de facto, a pandemia chegou sem pré-aviso, diria assim, e na Comissão, aliás, como presumo que em todas as administrações públicas e, em geral, em todas as organizações, de facto, tivemos que nos reinventar e implementar novas formas de trabalho, entendermos que aquilo que era um desígnio, que era sermos ágeis, não podia ser somente uma visão, mas tinha que ser uma prática fundamentada no dia-a-dia. De alguma maneira, aquilo que já era urgente tornou-se de um momento para o outro absolutamente inadiável. E essa é, digamos, a grande diferença quando nós estamos perante um imponderável, um fator que apareceu tão inesperadamente. E é importante salientar que para a maior parte das empresas, incluindo para nós e para as empresas em geral, digamos, os meios digitais foram de facto
na prática, o veículo de continuidade que permitiu, de facto, o funcionamento ágil das empresas e das administrações públicas. Referiste, de facto, que de um momento para o outro nós passámos de ter, grosso modo, 4.000 colegas que faziam teletrabalho metade de um dia, normalmente na quarta-feira, para poderem ter um balanço entre a vida privada e a vida profissional melhor, quando os colegas tinham filhos que vinham da escola e estavam em casa às quartas-feiras à tarde. Passámos desse episódio, digamos, para uma situação de telework, de teletrabalho de 32.000 pessoas continuamente, e com, digamos, obviamente com os desafios profissionais que a crise também levava e que são de conhecimento de todos, nomeadamente a necessidade de modificar fundamentalmente a maneira como a Comissão opera, a capacidade de ir aos mercados buscar dinheiro e apoiar as economias. Enfim, tudo isso teria sido impossível se não tivéssemos uma infraestrutura de base que funcionasse tão bem, e nesse aspecto julgo que a DIGIT, a Direção-Geral de IT da Comissão Europeia, tal como, aliás, todos os departamentos de IT das várias empresas, tiveram um papel absolutamente fundamental, que, aliás, levou a que se passasse a olhar o IT não apenas como algo que apoiava digamos, o trabalho das empresas, mas algo que é absolutamente core, o centro, digamos, e uma nova perspectiva para o desenvolvimento do trabalho. Isso é só possível, diria eu, quando antes foi feito um trabalho de estabelecer uma visão estratégica para a parte digital. No nosso caso, nós em 2018, no fim de 2018, tínhamos feito aprovar a estratégia digital da Comissão Europeia, e isso foi fundamental, porque o que é que acontece durante os momentos de crise, e acho que nós todos partilhamos isso, é que as nossas equipas estão super mobilizadas. Elas conseguem fazer muito mais do que aquilo que já era expectável, mais ainda numa direção-geral na Comissão Europeia, em que nós temos todos um sentimento muito agudo da importância do conceito Europa e de construir Europa no dia-a-dia. Portanto, as nossas equipas conseguiram mobilizar-se ainda mais. Quando a liderança, como aquela que eu acho que eu fiz e os meus colegas fizeram, deixa de ter medo e aceita o desafio de um momento para o outro, então as etapas da visão estratégica que tinha sido definida passam a ser muito conseguidas com uma aceleração muito maior. E foi assim que, para além de nós termos permitido o teletrabalho, ao mesmo tempo trouxemos novas ferramentas de colaboração. Os vários departamentos políticos da Comissão estabeleceram ou concluíram os planos de modernização digital que já tinham iniciado. Passámos a introduzir assinaturas digitais como um passo importante para a desmaterialização dos nossos processos e, portanto, temos aqui uma situação em que não só nós conseguimos permitir o teletrabalho, mas avançamos muito rapidamente em algumas iniciativas que já estavam previstas na nossa estratégia digital, mas que, digamos, a crise acelerou de uma forma, eu diria, extraordinária. Mário, tu falaste há pouco daquilo que foi a visão mais estratégica, não é, que vocês prepararam há uns anos. De fato, ano passado, com a pandemia, e eu dizia isso, que demos um salto, em muitos casos, de muitos anos, em poucas semanas, mas muito desse salto nem sempre foi estruturado, né? Por mais que houvesse uma estratégia, houveram, enfim, momentos em que teve que se avançar sem dar todos os passos necessários. Queres partilhar um pouco sobre essa visão mais futura? Ou seja, houve esse salto enorme que vocês deram. Como é que tu vês a DIGIT nos próximos anos, em termos estratégicos? Quais é que são as áreas-chave para a DIGIT, em termos da IT? O grande centro da nossa visão estratégica é a ideia de que os dados são centrais para uma administração pública. E, portanto, digamos, a centralidade dos dados passou a ser, digamos, fundamental na nossa visão. A infraestrutura
uma infraestrutura que no passado, como em quase todas as grandes organizações, estava baseada na existência de centros de computação específicos, passa obviamente a ser uma infraestrutura que se move para a cloud, para a nuvem, passa a ter um foco muito maior na cibersegurança, porque é absolutamente fundamental, principalmente numa época de crise que tenhamos, digamos, todos os nossos sistemas de informação perspectivados de um ponto de vista, digamos, da segurança. Portanto, esse movimento para uma infraestrutura híbrida entre centros de dados específicos, e nós, no nosso caso, temos alguns dados que têm que, em princípio, estar muito bem seguros e, de alguma maneira, para os quais às vezes ainda há algumas dúvidas, podemos avançar deliberadamente para a cloud, tal como os dados, por exemplo, da concorrência ou das administrações públicas em geral, os dados financeiros ou do contribuinte. Temos depois, à volta dessa centralidade dos dados, temos que avançar, e a nossa estratégia é avançar deliberadamente para utilizar componentes reutilizáveis, ou seja, para que o desenvolvimento dos nossos sistemas de informação não fosse feito a um sistema, digamos, a um baixo nível, mas que utilizasse já, digamos, um conjunto de primitivas de componentes reutilizáveis, que, aliás, são utilizados não só dentro e na digitalização da Comissão, mas que são também abertos à digitalização das administrações públicas, porque alguns desses componentes digitais reutilizáveis nós fizemos no contexto do programa Connecting Europe Facility, precisamente para dar a possibilidade às administrações locais, regionais ou nacionais de os reutilizarem, e é por isso que eles são desenvolvidos em open source e, digamos, estão completamente disponibilizados para as administrações públicas. E, digamos, a Digit, baseado numa infraestrutura híbrida, na centralidade dos dados, num conjunto de componentes, digamos, com os quais podemos desenvolver sistemas de informação, tem dois objetivos fundamentais: modernizar, digitalizar a administração pública que a Comissão é, e suportar todos os sistemas de informação que apoiam as várias políticas setoriais, seja na área das alfândegas, na área do mar ou do mercado interno. O que é que o futuro nos reserva? Uma aceleração ainda maior dessa estratégia digital. Nós queremos passar mais de uma infraestrutura específica para a cloud. Temos, portanto, que utilizar mais claramente os serviços da nuvem, porque eles nos dão agilidade e desenvolvimentos mais rápidos. Temos que avançar ainda mais na criação ou na utilização de plataformas universais que nos permitam desenvolver sistemas de informação e nos quais nós possamos utilizar aproximações no-code, low-code que permitam desenvolver mais rapidamente os sistemas de informação. E precisamos, fundamentalmente, de garantir que governamos, toda esta estratégia através de um sistema de governança que seja, digamos, moderno. De facto, a maior parte das administrações públicas, e aliás algumas das administrações privadas, enquanto não atingem um grau de maturidade grande a nível digital, têm algumas dificuldades na área da governança e em particular na área do financiamento desta transformação digital, porque por vezes as tecnologias de informação são ainda vistas como um centro de custos e não como um investimento que garante, digamos, a modernização e a simplificação dos processos numa administração, que é uma coisa absolutamente fundamental. Há alguns desafios que o próprio posicionamento da Comissão Europeia e da União Europeia vis-à-vis os desafios do futuro ajuda-nos também a entrar em áreas que nós não tínhamos, que não eram tão, digamos, tratadas no passado. Dou só um exemplo que, aliás, é comum às administrações públicas de todos os países: a proximidade com o cidadão. A Conferência sobre o Futuro da Europa é um exemplo concreto em que a União Europeia pretende ouvir o cidadão, pretende estar atento
ao que os cidadãos ou os grupos de cidadãos ou as organizações não governamentais, etc., têm a dizer. Este diálogo com o cidadão e com os negócios, com as empresas, que era apenas no passado regulado, digamos, por serviços específicos que nós desenvolvíamos numa outra área, a política, permite-nos também entrar neste momento numa nova área, que é a área das plataformas de diálogo com os cidadãos e na linha do que as cidades inteligentes e na linha do que alguns dos países fizeram já em termos de ouvir, co-criar soluções, votar soluções, adotar soluções. Também nós, ao nível da Digit, neste momento, estamos a contribuir para o desenvolvimento destas plataformas que nos vão permitir uma consulta mais rápida e um diálogo mais eficaz com o cidadão europeu. Estando na Comissão, tens uma visão muito... estás no olho da tempestade, digamos, tens uma visão muito clara sobre o que se passa pelos diferentes parceiros europeus, pelos diferentes países europeus. Sendo português, imagino que tens uma experiência específica em Portugal. A questão... houve aqui vários pontos interessantes dos dados, que a gente provavelmente já falará um pouco mais à frente, mas ainda no que diz respeito a esta, digamos, digitalização, esta transformação digital... sentes que, digamos assim, a transformação digital na Europa e em particular em Portugal tem correspondido a, digamos, uma mudança de uma organização virada para si, virada para as suas estruturas, para se focar nas necessidades do cidadão e por essa via também reanalisar ou refazer os processos pelo qual as coisas são produzidas, ou é só uma digitalização em que os processos passam para o digital e fazemos as coisas mais ou menos da mesma forma que fazíamos antes com o suporte digital? Como é que tens visto esta evolução? Se fosse a segunda hipótese, então nós aí estaríamos a tornar mais eficiente, digamos, a nossa ineficácia. E, portanto, eu folgo em saber, por exemplo, que Portugal tem dado passos muito interessantes nessa área. Eu costumo dizer que, e costumo dar sempre um exemplo, porque, enfim, sendo portugueses, e eu vindo de uma aldeia perto de Aveiro, lembro-me perfeitamente quando os amigos do meu avô, quando eu era miúdo, iam às finanças a Ilha. Eu sou da Gafanha de Aquém, que é 1 quilómetro de Ilha, e presumo que jovens comparados com a minha idade hoje, os que eram amigos do meu avô, iam religiosamente uma vez por ano às finanças. E lembro-me da imagem do fato, um fato já esgaçado, uma gravata fininha. Quando chovia, penduravam ou punham o guarda-chuva aqui na gola e eu na sua bicicleta às finanças. Ou seja, digamos, a administração pública tinha as finanças e tinha a escola e tinha o serviço social, e, enfim, e cada um deles era estruturado à imagem desse modelo tradicional, digamos, da administração pública, uma administração pública feita por pessoas com uma expertise muito grande, muito específica em cada uma das áreas e que, digamos, se centravam nos seus próprios processos aos quais o cidadão, digamos, se dirigia e tinha de alguma maneira que digamos, que se subordinar. Depois a administração pública passou por várias etapas, algumas, digamos, tentando aprender com os desenvolvimentos das organizações privadas, os modelos anglo-saxónicos, a ideia de que, digamos, a administração pública pode ter os desafios também da produtividade, etc. Mas hoje em dia, digamos, aquilo que começa a estabilizar-se numa perspectiva mais digital é que, de facto, a centralidade dos ministérios, a centralidade das políticas, a centralidade dos departamentos tem que desaparecer desta lógica digital. De facto, quando eu me endereço à administração pública, o sítio da administração pública é único e é acessível em qualquer momento. Mas, acima de tudo, esta ideia de que a administração pública se guia pelos eventos da própria vida do cidadão ou das empresas. E é assim que vemos que logo que o meu neto, e que está aqui, aliás, numa fotografia aqui atrás de mim, logo que o meu neto nasceu no hospital, 2 ou 3 dias depois, alguém da administração pública apareceu com um iPad, tirou a fotografia,
deu o cartão de cidadão ao meu neto e desencadeou todos os processos que estão relacionados com este facto da vida, que é o nascimento. E assim podemos imaginar que depois, quando o Pedro passa por outros factos importantes da vida, ou quando a empresa é criada, ou quando a empresa tem que aumentar o capital, etc., então a administração focaliza-se nesse evento e não na sua própria estrutura. Se assim não for, então, no fundo, propõe-se uma digitalização que é automatizar a ineficácia anterior. E isso é muito importante na visão da Comissão Europeia, na sua própria estratégia, é exatamente essa. É que, primeiro, o fundamental é termos pessoas com capacidades digitais. Eu gosto de falar numa fluência digital, que é a ideia que cada um de nós, no seu local de trabalho, no seu aspecto profissional, é capaz de entender o que é que a perspectiva digital pode trazer ao seu trabalho. Depois é os processos. E os processos têm que ser simplificados e têm que ser olhados segundo a perspectiva digital. E terceiro, aparecem, e só como terceiro elemento, essa capacidade de utilizar as tecnologias de informação para ajudar as pessoas e ajudar os processos. E, portanto, se eu há bocadinho falava na centralidade dos dados, que é muito importante para uma administração como a nossa, particularmente quando não temos uma interface muito direta com o cidadão, mas pretendemos dar uma perspectiva europeia aos vários serviços, a centralidade dos dados é importante, mas eu não quero que fique esquecido que a centralidade é dada ao utilizador, ao cidadão, ao negócio, porque, no fundo, as administrações públicas e os serviços públicos são absolutamente desenhados para satisfazer as suas necessidades. E essa é, digamos, a grande lição que nós temos que tirar. Mais importante que as tecnologias de informação, mais importante ainda que os processos, é essa ideia de que nos centremos no utilizador. Isso, aliás, vem muito claramente na Declaração de Tallinn de 2017, que põe exatamente o foco nos serviços públicos, na centralidade do utilizador, desenhados à volta do utilizador e na confiança que se deve estabelecer. Não, é bom ouvir isso e ver essa mudança e essa centralidade no cidadão e, de fato, os serviços públicos, no fundo, é um meio para termos uma sociedade melhor, mais sustentável, mais justa, da mesma forma que a tecnologia também é um meio para conseguir exatamente isso, não é? Mas antes de falarmos um pouco sobre a tecnologia, e há aqui uma série de aspectos que eu gostaria depois de discutir, como o tema dos dados, da cloud, do IoT, do 5G, mas antes de falarmos sobre esse aspecto mais tecnológico, queres partilhar um pouco connosco a tua visão sobre a estratégia da Europa para 2030? Nós já percebemos um pouco aquilo que é a visão e a estratégia da Digit, no fundo aquilo que é também a estratégia da Europa no sentido de servir o cidadão, colocar o cidadão no centro, e essa visão que nós temos na Europa para uma Europa resiliente, para fazer a transição climática e digital. Queres partilhar um pouco a tua visão sobre esse futuro que parece fantástico que temos pela frente? Digamos que o futuro só é fantástico se nós o criarmos, digamos, e se o influenciarmos. É, de facto, a melhor maneira de tornar um futuro, digamos, risonho, é contribuir, é visualizá-lo e construí-lo no dia-a-dia. Já Abraham Lincoln dizia isso e acho que é muito importante nós olharmos sobre essa perspectiva. E, portanto, acho que a Europa, no fundo, faz o seu caminho sobre isso. Duas perspectivas muito importantes e que eu acho que não podemos perder de vista. E agora tem esta dificuldade, não sei muito bem como é que vou dizer em português, mas o green e o digital e o verde, digamos uma política, digamos, próxima do ambiente sustentável e uma política digital. São duas linhas mestras que são fundamentais, às quais se junta os aspectos de sustentabilidade. Então, aqui se joga, do meu ponto de vista, digamos, grande parte do desafio que nós temos para a frente. É evidente que a seguir a uma crise como esta, nós temos que olhar para os aspectos económicos, temos que reabilitar uma sociedade que está doente não só fisicamente, mas, digamos, psicologicamente e digamos, em termos dos mecanismos económicos que a podem reabilitar, dar confiança, dar
dar esperança, pormos no horizonte os aspectos positivos, aquilo que sempre guiou as sociedades através dos séculos, digamos, reinventarmos enquanto sociedade. Mas, de facto, os aspectos do digital e os aspectos, digamos, do green, vocês têm que me ajudar como é que a gente diz o green em português. É o verde, sustentabilidade. Transição climática, transição digital. Exato, transição climática, transição digital, uma transição digital e verde ao mesmo tempo. E eu acho que é aí que se vai jogar o futuro da Europa. Aliás, é tão interessante falar, e vocês terem levantado esse ponto, quanto é interessante olhar para as conclusões do encontro do Digital Day 2021, que aliás teve lugar no Porto no dia 19 de março. E as conclusões são absolutamente interessantes. É efetivamente ligar estes dois aspectos, ligar esta transição climática, esta transição digital para transformar a União Europeia. E eu penso que quando a gente lê a declaração final, nós vemos que o desafio maior que nós temos é não trabalharmos na transição digital ou na transição climática como silos separados, mas perceber que elas são duas partes da mesma moeda e, portanto, ao acelerarmos o desenvolvimento de tecnologias, como tu falaste, Gabriel, na área do 5G ou dos computadores de alta performance ou da internet das coisas, ao falarmos nisso, percebermos o impacto que isso tem na sociedade em termos de uma transição climática, uma transição sustentável e durável. Perceber que quando nós estamos a trabalhar na área do manufacturing ou na área da agricultura ou em qualquer outra área, o aspecto digital permite-nos, de facto, ter um desenvolvimento mais sustentável do ecossistema, do sistema em que nós vivemos. E, uma vez mais, ter dados e ter a capacidade de trabalhar sobre eles é fundamental. Eu gosto muito, pessoalmente, do conceito de digital twins, esta ideia de que nós podemos olhar a realidade, abstrair dessa realidade para um nível onde possamos experimentar com tecnologias ou com conceitos, várias opções, e uma vez que, digamos, essas opções sejam tomadas, impactar no mundo físico. E eu costumo ser claro em não utilizar no mundo real, porque para mim é tão real, digamos, o mundo físico como este mundo virtual, este digital twin em que eu trabalho. E é extremamente importante que a Europa introduza, como tem introduzido, os valores europeus, precisamente na maneira como endereça uma perspectiva de futuro digital e verde. E eu fiz já referência há uns minutos atrás à declaração de Tallinn, que foi uma declaração importante para as administrações públicas e para o governo eletrónico, mas gostaria de fazer agora uma referência também à declaração de Berlim, porque ela, primeiro, tem um título que eu acho que é muito, muito importante e permite uma análise muito curiosa do que é que nós estamos a falar, porque ela no termo inglês, é a Digital Society and a Value-Based Digital Government. Ou seja, essa declaração olha para a sociedade digital, olha para o governo digital dessa mesma sociedade e introduz um elemento de valores europeus. E os valores europeus são de todo o tipo, mas são aqueles que para nós acho que são absolutamente mais importantes. Esses valores têm a ver com como é que nós utilizamos o digital, como é que nós respeitamos o indivíduo, como é que nós respeitamos os valores democráticos da Europa, como é que os modelos que estão embebidos, por exemplo, na inteligência artificial, dão condições de segurança e transparência para que eu perceba o que é que está a ser feito com os meus dados. A segurança e a confiança. Ou seja, a Declaração de Berlim
para além da Declaração de Tallinn, que já era centrada no cidadão e nos negócios, introduz os valores europeus, os valores democráticos, os valores da proteção do indivíduo, os valores da solidariedade, os valores da transição sustentável e, portanto, introduz este elemento de racionalidade que nos permite, na Europa, olhar para a tecnologia e para a transformação digital até 2030 de uma perspectiva que é diferente e que será mais centrada no homem enquanto, digamos, pessoa humana e centro das preocupações. E é isso que eu acho que está e que vai aparecer cada vez mais claro na década digital, na bússola digital que nós estamos a propor e em todas digamos, as políticas que apareçam à volta do digital. São elementos fundamentais que guiam essa nossa estrutura e que, aliás, foram endereçados pelos Estados-membros e que eu tenho confiança que transformam a Europa não só num continente que é capaz de se reinventar, que é capaz de tornar a autonomia digital uma realidade, e eu aqui normalmente gosto mais do termo, talvez, autonomia do que soberania digital, porque nós não somos uma ilha isolada do resto do mundo, mas sermos capazes de nos tornarmos mais autónomos em todos os domínios da economia, mas em particular na área digital, ao mesmo tempo que salvaguardamos alguns dos valores que são essenciais e que caracterizam as democracias e o sistema de vida europeu. Mário, esse, digamos, cunho humanista e democrático que marca profundamente os valores europeus, certamente que serviu de inspiração, por exemplo, para a produção do Regulamento Geral de Proteção de Dados e muitas outras peças legislativas que têm vindo a ser produzidas pela Comissão. Eu gostava de ter a tua visão, porque eu vou dar a minha perspectiva. Nós, neste momento, temos 3 grandes blocos comerciais. A Europa, que no que diz respeito aos dados, tem o primado do cidadão, digamos, do utilizador. Os Estados Unidos, que em relação ao mesmo tema, tem o primado das empresas, são as empresas que são as donas dos dados. E depois temos a China, que ainda tem uma terceira visão, que é o primado do Estado. É tudo do Estado. Os dados e tudo o resto, mas pronto. Esta visão tão diferente em relação aos dados, e sabendo nós a importância que os dados irão ter nas próximas décadas, nomeadamente como o motor de muita da inteligência artificial e todas estas otimizações que nós vamos conseguir atingir no futuro, ou melhor, achas que a nossa competição vai ser feita num campo plano ou isto está inclinado para algum dos lados? O que eu quero dizer é se a Europa vai ter capacidade perante as limitações que eu penso que em geral os cidadãos europeus aceitam e dão como boas, dão como relevantes para a sua vida privada e para os seus direitos, mas achas que isso pode ser um empecilho ao desenvolvimento económico ou achas que pode ser o próprio motor do desenvolvimento económico? Qual é a tua visão sobre este tema? Porque parece-me que há aqui coisas muito diferentes. Eu acho que pode ser ou um ou outro ou algo entre os dois e no fundo estará uma vez mais na nossa mão tentar definir esse futuro. E é verdade que a tua caracterização, digamos, desses 3 blocos, embora simplificada, de alguma maneira, resume bem o desafio que nós temos pela frente. O que quer dizer que, uma vez mais, os desafios que nós temos pela frente não são setoriais, são de facto holísticos. E esse é o grande desafio dos tempos modernos, se eu posso dizer assim. Como é que eu consigo garantir ao mesmo tempo essa centralidade, do cidadão, a proteção do cidadão, ao mesmo tempo que tenho a capacidade de desenvolver um modelo económico que me permita, digamos, não ser uma ilha onde todos os outros atores económicos vêm, de alguma maneira, explorar, digamos,
de um ponto de vista de tecnologia, as nossas capacidades. E, portanto, é sempre um balanço que não é fácil de encontrar entre esta centralidade do cidadão, dos valores e, digamos, dos desenvolvimentos económicos. Mas eu, como sou uma pessoa muito optimista, acho que nós temos que continuar a acreditar, digamos, comprometer logo à partida alguns dos fatores que são essenciais na visão europeia do mundo não vai seguramente melhorar a nossa posição no futuro. O que nós temos que trabalhar é nos aspectos de compensação e é por isso que os desafios, por exemplo, da taxação do digital são tão importantes e são importantes também não só na perspectiva europeia, mas na perspectiva de outros países à volta do mundo que de alguma maneira se associam a esse primado dos princípios democráticos ou que de alguma maneira não se revêem na centralidade do Estado ou na centralidade digamos, do business, das empresas dos Estados Unidos. E eu acho que, embora nós sejamos compostos de algumas dualidades, nós próprios enquanto indivíduos e de alguma maneira o nosso comportamento perante os Facebooks ou perante os Twitters é de alguma maneira perdulário em termos daquilo que nós damos do nosso, enfim, do nosso íntimo, daquilo que nos caracteriza a nós próprios, dos nossos amigos, etc. Ao mesmo tempo que fazemos isso, também temos uma consciência muito aguda, digamos, enquanto europeus, digamos, dos limites que o Estado deve ter e que as empresas também devem ter ao interferirem no meu espaço pessoal, naquilo que eu sou enquanto eu, ou enquanto grupo de amigos, ou enquanto família. Portanto, esse é um balanço muito delicado. Nós temos visto, e continuamos a ver recentemente, com alguns escândalos à volta do Facebook, que também os Estados Unidos começam a despertar para essa perspectiva. Eu não creio que os blocos, como foram descritos por ti, sejam completamente homogéneos. Nós vemos, por exemplo, a Índia, que tem um conjunto muitíssimo alargado de pessoas que colaboram ativamente nos domínios de software livre, de open source, e que têm uma visão quase alternativa e um contributo muito importante na estruturação da nova sociedade digital, que não digamos, não alinha completamente por nenhum desses três blocos que identificamos. O caminho da Europa vai ser sempre um caminho difícil, porque nós não temos, digamos, os aspectos económicos ou políticos tão uniformes como têm os Estados Unidos ou a China. Digamos que podemos dizer que são dois países. Somos um bloco com alguma diversidade, que gostamos de preservar essa diversidade e que encontramos apenas nos passos concretos que damos algum esquema de união. E, portanto, teremos talvez mais dificuldade em chegarmos aos nossos objetivos, mas quando chegamos a eles são mais sólidos e são mais impactantes no meu ponto de vista. Agora, é verdade que quando nós falamos nos dados, quando nós falamos nos atores principais ao nível da nuvem, forçoso é concluir que, digamos, os hyperscalers, as Microsofts deste mundo, as AWS, as Amazon Web Services ou as Googles têm alguma primazia mesmo no mercado europeu. E nós sabemos que, enquanto administrações públicas ou enquanto centros de investigação, nós temos talvez o conjunto mais rico de dados que existe em todo o mundo. Nós temos, de facto, experts e capacidade de enunciar, de criar novos dados, de formular hipóteses, de recolher dados, de ter os dados dos científicos ou os dados dos cidadãos ou os dados económicos. Temos uma grande riqueza nos dados, mas temos depois alguma dificuldade em termos dos atores que estabeleçam parcerias connosco, de raiz europeu, de matriz europeia, e que consigam, de facto, ajudar-nos nesse tratamento. Mas é verdade que, por exemplo, quando pensamos no 5G, e eu sinto-me particularmente à vontade em falar deste tópico, porque na minha encarnação prévia, enquanto diretor na DG Connect, eu estava responsável pelos aspectos de 5G e da cloud. No 5G, digamos, a Europa trava digamos, mano a mano
uma disputa, uma luta, no sentido positivo da palavra, para que não só se utilize uma internet baseada nas pessoas, como nós hoje estamos aqui a usufruir ao falarmos todos juntos, mas avançamos radicalmente na internet das coisas, que pode trazer aos setores do automóvel, ou aos setores das manufaturas, ou aos setores da agricultura, ou aos setores do turismo, uma vantagem enorme. E, portanto, a Europa tem esta capacidade de integrar os aspectos tecnológicos diretamente nas fileiras, digamos, económicas mais importantes. E assim, eu penso que a Europa pode, de alguma maneira, balancear este aspecto de centralidade no cidadão, ao mesmo tempo que explora os benefícios dos dados, das tecnologias de informação, para se tornar, nos vários setores industriais, mais importante. Eu faço votos para que isso seja o caso e acho que a consciência alargada de que alguns operadores de outras partes do mundo não tratam deliberadamente bem os nossos dados, nos exploram ao darem-nos serviços quase gratuitos, essa consciência que cada vez mais existe no cidadão e nos negócios europeus vai levar-nos no médio prazo a fazermos o nosso próprio caminho e a encontrarmos o balanço que tu dizias que era difícil e entre uma centralidade dos princípios e dos valores europeus e uma economia dinâmica e digamos, movendo-se muito rapidamente. Sim. É interessante, desculpa, é interessante ver que, de facto, nos Estados Unidos, que são também uma federação, digamos assim, diferentes Estados têm abordado este tema, quer dos impostos, quer da própria proteção de dados, de forma muito diferente. E as coisas têm evoluído de uma maneira bastante acelerada e no sentido daquilo que é, digamos, a proposta europeia, digamos assim. Portanto, é interessante ver como é que as coisas irão evoluir futuramente. E toda a América Latina e o Brasil e a África são continentes que eu espero que numa lógica geopolítica clara, a Europa possa ajudar, embora este termo possa parecer um pouco paternalista, mas ajudar, digamos, a encontrarmos entre nós todos esta união que permite, digamos, que esta centralidade europeia nos valores seja comum a essas próprias regiões do mundo. Ainda só, muito rapidamente, em relação aos dados, que eu sei que é um tema muito importante para a Digit e para a Comissão, há o tema da reutilização dos dados da administração pública. Isso é uma batalha, entre aspas, da Comissão que eu penso que já vem talvez desde o princípio dos anos 2000, por aí. Em Portugal teve, digamos, sucessos e insucessos. Como é que está a situação agora? Ou seja, a ideia é os dados da administração pública serem motor de desenvolvimento, potenciarem o desenvolvimento de empresas, de negócios, digamos, de criação de riqueza. Não era uma tradição europeia, era muito mais, neste caso, também uma tradição americana, mas isso tem sido promovido ativamente. Como é que está a situação? Estamos muito diferentes daquilo que estávamos em 2000, as coisas têm evoluído positivamente. Como é que vês o... Eu vejo isto, aliás, de uma forma muito pragmática. Eu vejo que, primeiro, comparado com o ano 2000, em que nós saímos com digamos, políticas na área dos dados abertos, eu acho que hoje tem-se uma consciência mais aguda, primeiro, de que a própria administração pública precisa que os dados sejam abertos entre os vários silos. Porque, uma vez mais, e falámos há bocado, digamos, na administração pública centrada sobre ela própria, de alguma maneira nós, e eu referi que os desafios que nós hoje temos são muito mais alargados e têm de ser endereçados de uma forma holística. E, portanto, nós precisamos dos dados do mar para percebermos as questões climáticas, precisamos dos dados climáticos para perceber as questões da agricultura, precisamos das questões da agricultura para perceber como é que as fileiras, digamos, comerciais se desenvolvem e, portanto, há primeiro já uma consciência muito maior de que os dados não são meus, os dados existem e podem ser utilizados. E os dados, a qualidade dos dados, a disponibilidade dos dados,
agora vou utilizar um termo em inglês, não sei como é que se diz em português, da curation, né? O manter-nos os dados com a qualidade e sabendo onde é que eles provêm, é muito importante. E depois a questão da interoperabilidade, que aliás é uma questão central para a Digit. Como é que nós garantimos que os serviços que utilizam esses dados sejam interoperáveis? Em geral, como é que nós garantimos que os serviços da administração pública portuguesa, espanhola e europeia sejam interoperáveis? E isto é absolutamente fundamental, porque se nós queremos ter uma União Europeia, que é um espaço comercial e político único, tem um mercado único, não faz sentido, digamos, que os dados comerciais ou dos cidadãos fiquem, digamos, propriedade do hospital ou do serviço público A, B ou C de um determinado país, porque eu, enquanto cidadão móvel, preciso dos dados no momento em que preciso deles. E, portanto, eu tenho que garantir uma interoperabilidade. E a interoperabilidade, digamos, dos serviços passa não só, aliás, passa mesmo muito pouco, se posso dizer assim, pela interoperabilidade física, por garantir que há redes de alta velocidade ou que os protocolos das tecnologias de informação ou da internet sejam ou não compatíveis. Não. Ele passa essencialmente pelas questões semânticas, eu entender exatamente o que é que os dados querem dizer, passa por uma questão de quadros legais, perceber o que é que os dados significam num determinado quadro legal de um país, e feliz ou infelizmente os quadros legais não estão completamente harmonizados ao nível europeu, e passa também por uma questão de organização, saber quem é que tem autoridade para me dar esses dados. E repara, portanto, que, digamos, desde uma visão que eu aqui vou clarificar, vou classificar um pouco de simples, mas que era absolutamente importante e profunda, digamos, da abertura dos dados, através destes vários níveis de interoperabilidade, nós começamos a perceber que é necessário muito mais só do que ter acesso aos dados. Alguns dos desafios que nós não conseguimos ultrapassar no tempo era que nós punhamos os dados disponíveis, mas não os atualizavam e, portanto, os serviços que iam buscar esses dados não conseguiam, não tinham validade, porque os dados eles próprios não tinham a qualidade e não eram, digamos, updated ou, digamos, enfim, reais naquele momento. Acresce também que a própria administração pública não vai poder, no futuro, desenvolver os serviços que quer o cidadão, quer as empresas necessitam. Não vai. É impossível. É impossível porque o digital permite uma customização dos serviços muito maior, permite que eu integre dados de vários dados para satisfazer uma necessidade de um determinado cidadão ou grupo de cidadãos ou grupo de empresas e, portanto, eu preciso ter um ecossistema de inovação que esteja ligado aos dados, em particular aos dados da administração pública, aquilo que eu chamo um GovTech, digamos, um conjunto de ecossistemas de inovação ligados à administração pública que permitam complementar os serviços que a administração pública dá sobre a perspectiva que é mais interessante para um cidadão, para um grupo de cidadãos ou para um grupo de empresas ou para uma empresa específica. E aqui vemos que, digamos, os aspectos dos dados abertos já não é só, digamos, a validade do princípio ou desta visão de abrir os dados, mas é que as necessidades que existem ao nível dos cidadãos, das empresas e da administração pública vão fazer que progressivamente mais empresas, mais startups, mais inovadores, empreendedores possam de facto utilizar esses dados. E isso vai favorecer, no meu ponto de vista, digamos, a utilização dos dados. Digamos, a economia das apps já foi um incentivador do acesso aos dados. Mas é evidente que aqui levantam-se desafios muito interessantes. Até que ponto é que eu posso garantir que os dados de uma empresa privada que tenham um interesse público sejam disponibilizados? Digamos, o exemplo mais simples talvez seja o exemplo dos nossos, digamos, das empresas que, de alguma maneira, pense numa empresa como a Uber. A Uber, se calhar, tem dados da cidade mais atuais do que os serviços municipais
que têm que fazer o redirecionamento de tráfego ou, digamos, o planeamento da cidade. Sem dúvida. Até que ponto é que, portanto, esses dados, sendo privados, mas sendo dados pelo cidadão, são dados com interesse público? E como é que, digamos, a legislação pode permitir ou garantir que haja um interesse público na utilização desses dados? Estes são os grandes desafios que nós vamos ter no futuro. Não, sim, vários desafios, mas eu vejo até mais como várias oportunidades e falaste um pouco sobre essa filosofia, essa forma de estar da Europa, não é? Mais humanista, mais solidária, e eu também acredito e penso que também temos feito todos por isso, para que a longo prazo tenhamos uma sociedade, um planeta mais sustentável, mas também uma economia mais sustentável e mais competitiva, e acredito também que a tecnologia será um meio para nós fazermos essa tal evolução e essa tal transição para uma economia, sociedade e ambiente cada vez mais sustentável. Acho que falamos aqui sobre vários temas, sobre o 5G, sobre a cloud, onde se calhar precisamos apostar muito. Falaste um pouco sobre a relação da administração pública com as startups, o tema do GovTech. Nós estava agora aqui a ver, já ultrapassamos o nosso tema, mas para terminarmos, acho que falamos sobre vários temas, acho que foi uma sessão fantástica, mas Mário, eu não gostaria de terminar essa conversa sem te perguntar, eu sei que tiveste um neto há pouco tempo, portanto, olhando aqui para essa... Notou-se, Gabriel. Eu queria... Que conselhos é que vais dar para o teu neto, no sentido daquilo que pode ser? Tu tens uma carreira fantástica, brilhante, tens contribuído imenso para a nossa sociedade, mas em termos práticos, qual é o conselho que vais dar para o teu neto quando ele for para a universidade ou começar a trabalhar? O que deixas aqui para os nossos ouvintes? Eu vou ser aqui um pouco pessoal e peço desculpa por isso, mas eu sou casado com a minha esposa, que vem completamente do meio artístico, é uma pintora cerâmica e, portanto, esta complementaridade entre o engenheiro e alguém que vive mais dos aspectos do belo foi muito importante na minha vida. E quando as minhas duas filhas tiveram que tomar opções, a minha recomendação foi: sejam fiéis a vocês próprios e aos princípios que são tão importantes e que vieram dos nossos pais e dos nossos avós. Digamos, percebermos que nós, enquanto indivíduos, pertencemos a uma sociedade que tem valores, alguns valores mais específicos da nossa família ou da nossa individualidade, mas, acima de tudo, ser comprometido com os valores. E não é por acaso que talvez nenhuma delas tenha seguido na via de engenharia, uma é médica e outra é arquiteta, mas o que eu encontro de fantástico nesta mescla de profissões e, no fundo, de futuros que nós criamos no casal ou nas filhas, é que há sempre algo que nos une completamente. O arquiteto tem uma visão muito importante da vida e da sociedade. E assim como nós, e tu dizias, Gabriel, as tecnologias da informação devem apenas suportar uma visão mais alargada, o arquiteto tem essa perspectiva muito, muito interessante e é com muito gosto que a vejo hoje trabalhar na área da inovação social, das cidades inteligentes, ter estado no Brasil e em Moçambique a trabalhar com várias administrações públicas, de facto, e tentar passar esta mensagem simples, que é que os dados são tão importantes para toda a administração pública, não devem ser setoriais, e ajudar a trabalhar sobre os dados numa perspectiva de design thinking. E, ao mesmo tempo, perceber que a minha filha médica, quando ela analisa de uma forma holística, digamos, o paciente que tem à sua frente, quando ela percebe que tão importante é um medicamento como a própria palavra, faz-nos pensar globalmente que nós somos atores de uma sociedade bastante alargada e que temos que ser apenas fiéis a nós próprios. Depois, o caminho que cada um trilhar vai ter a ver com as circunstâncias da vida, com as oportunidades que a vida lhe for dando. Eu próprio nasci numa pequena aldeia, costumo dizer que os meus primeiros 20 anos foram passados entre a Gafanha, Ilhavo e Coimbra, onde estudei. Depois comecei a minha vida profissional no Centro de Estudos de Telecomunicações da Portugal Telecom, hoje a Altice Labs, onde tive 12 anos,
mas aí abri definitivamente ao mundo, porque fui estudar para Londres, no Imperial, participei nos primeiros projetos europeus em que Portugal participou, e isso abriu enormemente as minhas perspectivas, e hoje sou um cidadão europeu, um cidadão do mundo, que, digamos, chegando um pouco ao ocaso da vida profissional, pensa voltar agora a Portugal e trazer toda esta experiência e aplicá-la também de uma forma, digamos, de dar à sociedade aquilo que ela me deu. E, digamos, este círculo é aquilo que as minhas filhas vão viver, que o meu neto vai viver, e desde que o vivamos em perfeita transparência, de acordo com os nossos princípios, essa é a minha recomendação mais fundamental. Fica a recomendação. Mário, nós pedimos a todos os convidados que nos deem 2 sugestões de leitura que sejam marcantes ou que tenham lido recentemente, que pareçam interessantes. Duas sugestões que acho que vale a pena investir o tempo da leitura. A nível profissional ou a nível pessoal? Tanto faz. Pode ser uma profissional e outra pessoal. Ou 2 profissionais ou 2 pessoais. Mário, fica à vontade. Olha, a nível pessoal, eu tenho alguma dificuldade em sugerir um livro ou algo, mas devo dizer que a maneira como nós lemos os livros é tão importante como os livros são eles próprios. E tendo aderido nos últimos anos a um grupo de amigos que se dedicou a ler poesia, eu percebi que, lendo livros em conjunto, meditando sobre as mensagens, se descobre muito mais do que, às vezes, passando os olhos rapidamente sobre um livro. E, portanto, uma recomendação pessoal: leiam poesia, muita poesia, leiam-na devagar, mastiguem bem as palavras e tentem perceber, digamos, qual é a mensagem mais profunda. A nível profissional, eu talvez fizesse referência a 2 livros, e um não é muito recente, de facto. Ou posso começar com aquele que estou a ler neste momento, e que é The Technology Fallacy, digamos, e que eu acho que vem um pouco na linha daquilo que falámos hoje. Ou seja, pessoas, processos e soluções tecnológicas. A modificação, a disrupção digital e a transformação das nossas organizações tem que ser feita centrada precisamente nas pessoas, e nas pessoas, neste caso, é centradas nos atores vivos que são a empresa. Mas não resisto de fazer uma pequena referência a um livro que me marcou imenso, já nos idos anos de 95, 96, onde eu tive a possibilidade de participar em alguns projetos, já enquanto funcionário europeu, alguns projetos a nível global, e tínhamos alguns parceiros de muitos países. E um dia visitei o Canadá e, em conversa com um grande amigo, tive acesso a um livro, ou um autor mais especificamente, de nome Harold Innis, e Innis escreve-se com 2 N's. Ele é um precursor do McLuhan, e digamos, enfim, os seus escritos situam-se antes dos anos 50 e, portanto, não trata digamos, os aspectos da internet. Mas há uma coisa que ele diz que é absolutamente importante num livro que se chama The Bias of Communication. E ele diz, e eu vou citar em inglês: "Improvements in communication make for increased difficulties of understanding." E eu acho que este é um moto muito importante, porque nós, muitas vezes, temos a percepção de que quanto mais informação temos, mais sabemos, mas às vezes estes meios de comunicação tão rápidos, este flooding, este inundar de informação, não nos ajuda definitivamente a aumentar a nossa capacidade de percebermos o mundo à nossa volta. Muito bem, Mário. Fantástico aqui a nossa conversa. Ficam as sugestões. De fato, não conhecia essa última sugestão. Fica aqui para nós e também para os nossos ouvintes. Acho que foi uma conversa fantástica. Enfim, falamos um pouco daquilo que foi também o processo de transformação da Digit e o papel que tem naquilo que é também a transformação da Comissão Europeia e a forma como lidar com
com os utentes, com o cidadão e, no fundo, também o papel de transformação da Europa para uma sociedade mais sustentável, não só sustentável em termos sociais e ambientais, mas também sustentáveis em termos económicos, para sermos competitivos. Falasse aqui um pouco sobre temas em que nós estamos a dar cartas, não é? O tema do 5G, do IoT, mas temas também que nós temos que pensar como acelerar, que é o tema da cloud e outros relacionados com a gestão da informação, a abertura da informação, criar essa economia mais dos dados, onde há aqui uma importância grande das startups, não só na relação com o setor privado, mas também com o setor público, e depois partilhasse um pouco essa tua visão daquilo que é realmente os princípios, não só os europeus, mas os nossos princípios, e como é que nós devemos olhar para as coisas de várias perspectivas, não é? Quer ler um livro em várias perspectivas e várias alturas da vida, quer olhar para os temas que hoje estão à nossa frente para construirmos uma Europa, um Portugal e uma sociedade melhor no futuro. Portanto, acho que foi uma conversa ótima da minha parte, Fernando. Foi, sem dúvida, é só agradecer mais uma vez ao Mário, foi um enorme gosto esta conversa, espero que mais para a frente possamos repetir, porque há outros temas que nós gostávamos de ter falado que acabámos por não ter oportunidade, tem estas coisas, o tempo tem o seu limite, mas certamente teremos outras oportunidades. Foi um enorme gosto, muito obrigado mais uma vez por esta disponibilidade para falar connosco. Foi um prazer, obrigado ao Fernando, obrigado ao Gabriel. O tempo passou muito rápido. É verdade. Não é muito fácil, às vezes, quando nós trabalhamos num ambiente internacional, encontrar as palavras portuguesas certas, mas espero que as mensagens não tenham sido muito perturbadas pela dificuldade de encontrar aqui ou ali a palavra em português certa. Mas é sempre um prazer falar convosco e ter a oportunidade de meditar sobre estes aspectos que são fundamentais para uma reconceptualização da maneira como nós vivemos sob uma perspectiva digital. Obrigado. Muito obrigado, Mário. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a nova IMS, com o apoio da Nexcellence, e até breve. Muito obrigado. Nexcellence by Glint, uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint. Knowledge to empower.